Senhor, mais uma vez, meu nome é Fábio e hoje a gente vai discorrer sobre um texto muito interessante na Epístola de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 7, versículo 24. Diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Li aqui um texto, o qual Paulo, escrevendo a Epístola aos Romanos, Paulo ele está reconhecendo aqui o seu estado total de dependência, ou seja, Paulo ele ora a Deus e se expressa reconhecendo a sua miserabilidade, seu estado de culpabilidade que está arraigado na sua natureza humana, no homem carnal, no velho homem, que apesar do fato de Paulo aceitar a Cristo como Salvador, mas essa natureza ainda estava entranhada dentro de si. Vamos ler também na Bíblia Judaica, capítulo 7 de Romanos, versículo 24. Diz assim: que criatura miserável eu sou! Quem me salvará deste corpo sujeito à morte? Tradução, Bíblia Judaica. Já na Bíblia de Jerusalém, nós vamos ler da seguinte forma: Bíblia de Jerusalém, capítulo de número 7, versículo 24. Diz assim: infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Então, traduções que esclarecem de forma mais concisa e precisa o que Paulo quis dizer. Temos pelo menos aqui duas informações. Primeiro, quando Paulo ele se expressa dizendo ou declarando: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo estava se referindo exatamente à natureza do homem que, pelo fato de ser cristão, não isenta do velho homem estar dentro de si e que pode ser aflorado dependendo da situação. Então Paulo fala que havia uma luta constante dentro de si. Romanos capítulo 7, versículo 19, Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisa boa. Então, Paulo estava falando exatamente da natureza, o velho homem que, apesar de andar em novidade de vida, mas não pode ser desassociado. Esse termo miserável, homem que sou, na raiz grega, fala de um soldado que está em batalha, mas ele cai nas mãos do adversário e passa a ser um prisioneiro de guerra e agora vive em um estado de miserabilidade, de desgraça total, pois está subjugado nas mãos do adversário. Então, Paulo primeiro ele salienta espiritualmente falando o seu estado de culpabilidade, bradando e reconhecendo, clamando a Deus e dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Temos duas informações, essa que eu acabei de vos falar e também na questão cultural. No mundo antigo, para ser mais preciso, no antigo Império Romano, os romanos eles tinham um sistema de pena capital diversificado e uma dessas penas era exatamente o corpo da morte. Consistia no seguinte: uma vez condenado por crime hediondo, o réu ele era julgado e uma vez sentenciado à pena de morte, poderia recair sobre ele a pena chamada corpo da morte. Constituía-se em amarrar-se um cadáver ao corpo daquele condenado em estado de decomposição. E aquele condenado, ele iria respirar aquele odor de putrefação daquele cadáver, o qual ia inalando bactérias para o seu organismo e ia formando uma infecção generalizada. Era uma morte lenta, dolorosa, cruel. Era chamado naquela época de corpo da morte. Então, amarrava-se um corpo em estado de decomposição exatamente ao condenado para que ele pudesse carregar aquele corpo respirando o odor e as bactérias consequentemente iam destruindo a sua vida. Ele ia definhando, ele ia morrendo aos poucos. Então Paulo faz um paralelo entre a cultura da época e também no conceito espiritual. O homem sem Cristo, ele anda com o corpo da morte amarrado entre si, o pecado entranhado, o seguindo de perto, a todo momento, a todo instante. Então, temos pelo menos essas duas informações. Primeiro, Paulo fala da questão espiritual, seu estado de miserabilidade. O homem, o velho homem, a natureza pecaminosa que, ora,
lutava, guerreava contra o homem espiritual, e também temos a informação, exatamente no contexto cultural, de que naquela época os romanos eles empreendiam a questão do corpo da morte, onde eles amarravam um cadáver em estado de decomposição ao condenado por crime hediondo, e aquela pessoa ia morrendo aos poucos. Então, precisamos entender que a Bíblia ela possui três linguagens, literal, alegórica, figurativa. Paulo estava falando ali no sentido figurado, espiritualmente falando, mas também é muito importante conhecermos a questão da cultura, a questão do costume, que Paulo faz esse paralelo. Ele usa um exemplo, ele enxerga a pena capital que Roma empregava nos seus condenados, corpo da morte, e faz um paralelo. Ele equipara. Assim como um condenado, literalmente falando, na sua época, ele, uma vez condenado ao corpo da morte, tinha o seu corpo amarrado a um cadáver em estado de decomposição e morria aos poucos, assim é o velho homem, o homem sem Cristo. Ele é como que tivesse um cadáver, o pecado está entranhado, amarrado entre si, e ele não tem como se desvencilhar, mas, pela graça de Deus, isso é possível. Então, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Duas informações, não esqueça. Paulo estava falando no sentido espiritual, figurativo, mas também Paulo estava se referindo ao costume comum naquela época, que era a pena capital empregada por Roma, corpo da morte. Roma que pregava a pax romana, combatia o crime, a pirataria, o homicídio, crimes hediondos com a força da espada. Roma que empregava esse método, um método grotesco, mas que para eles eram eficazes. Então, em meio a todo esse contexto, Roma ele usava esse método primitivo e hediondo para castigar aquelas pessoas, que era exatamente o corpo da morte. E, é claro, isso vinha das ordens dos Césares, dos Herodes, dos Pilatos, das lideranças da época. Então, fica aqui essa mensagem, que Deus abençoe. Lembre-se, Paulo exclamou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você sabe o que significa corpo da morte? Agora sabe. Paz do Senhor, Deus abençoe.